Bem-vindos ao curso de História Geral do Brasil para o Enem. Questões comentadas nos últimos anos. Eu sou Giane Cardoso, sou formada em licenciatura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e minha dica para um melhor estudo de História é: use sua imaginação e assim você vai conseguir lembrar daquilo que você estudou. Na aula de hoje, vamos analisar questões de Enem sobre História do Brasil colonial referentes a choque cultural entre europeus e indígenas, exploração do pau-brasil e invasões francesas. Primeiro, uma questão de 2013. Citando um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, essa questão começa. De ponta a ponta é tudo praia palma, muito chã e muito formosa. Pelo sertão nos pareceu vista do mar muito grande, porque a estender olhos não podíamos ver senão terra com arvoredos, que nos parecia muito longa. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lo vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente. A questão continua. A carta de Pero Vaz de Caminha permite entender o projeto colonizador para a Nova Terra. Nesse trecho, o relato enfatiza o seguinte objetivo: valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos, descrever a cultura local para enaltecer a prosperidade portuguesa, transmitir o conhecimento dos indígenas sobre o potencial econômico existente, realçar a pobreza dos habitantes nativos para demarcar a superioridade europeia, criticar o modo de vida dos povos autóctones para evidenciar a ausência de trabalho. Para entender essa questão, precisamos entender também o contexto histórico da chegada da Esquadra de Cabral ao território que hoje é o Brasil. Esse contexto é chamado de Grandes Navegações, quando rotas alternativas para comercializar com o Oriente foram encontradas pela Europa. As rotas foram traçadas pelo Oceano Atlântico, em vez de por terra. Mas, além das motivações comerciais, havia também o objetivo de expandir a fé católica. Foi com esse objetivo que Cristóvão Colombo desembarcou na América Central em 1492. Embora ele achasse que estava no Oriente, mas ele tinha a ideia de ajudar a expandir a fé católica no Oriente, não sabendo ainda que tinha chegado num continente diferente. Foi também com esse objetivo que o Papa autorizou o Tratado de Tordesilhas, cujo mapa está aqui, e dividiu o mundo entre Portugal e Espanha em 1494. Portanto, a resposta certa é valorizar a catequese a ser realizada sobre os povos nativos. Mais de 3 milhões de indígenas moravam no que hoje é o território brasileiro quando os portugueses chegaram. Sua presença data de 10.000 anos antes da chegada dos portugueses. Para os europeus era um grande campo missionário. A questão de 2015 diz: a língua que usam por toda a costa carece de 3 letras. Convém a saber: não se acha nela F, nem L, nem R, coisa digna de espanto, porque assim não tem fé, nem lei, nem rei, e desta maneira vivem desordenadamente, sem terem além disto conta, nem peso, nem medida. A observação do cronista português Pero de Magalhães de Gandavo, em 1576, sobre a ausência das letras F, L e R na língua mencionada, demonstra a simplicidade da organização social das tribos brasileiras, dominação portuguesa imposta aos índios no início da colonização, superioridade da sociedade europeia em relação à sociedade indígena, incompreensão dos valores culturais indígenas pelos portugueses, aprendizado da língua nativa. A resposta certa é incompreensão dos valores socioculturais indígenas pelos portugueses. Por quê? Porque os povos indígenas que moravam no Brasil tinham culturas diferentes dos portugueses, mas tinham sua própria organização, não viviam desordenadamente. As guerras e a antropofagia que tanto chocaram os portugueses faziam parte de rituais que tinham lógica para os indígenas.
A liderança entre eles, apesar de não haver um estado como era o Inca e o Azteca, era conquistada pelo mérito. Era uma forma diferente de organização política. A visão deles sobre o trabalho também era diferente. Eles trabalhavam pela sua sobrevivência, não para acumular dinheiro e ficar mais rico, por assim dizer. Bom, uma questão de 2014 é: o índio era o único elemento então disponível para ajudar o colonizador como agricultor, pescador, guia, conhecedor da natureza tropical e, para tudo isso, deveria ser tratado como gente, ter reconhecido a sua inocência, sua alma na medida do possível. A discussão religiosa e jurídica em torno dos limites da liberdade dos índios se confundiu com uma disputa entre jesuítas e colonos. Os padres se apresentavam como defensores da liberdade, enfrentando a cobiça desenfreada dos colonos. A questão continua. Entre os séculos XVI e XVII, os jesuítas buscaram a conversão dos indígenas ao catolicismo. Essa aproximação dos jesuítas em relação ao mundo indígena foi mediada pela demarcação do território indígena, manutenção da organização familiar, valorização dos líderes religiosos indígenas, preservação do costume das moradias coletivas, comunicação pela língua geral baseada no tupi. Resposta certa? Comunicação pela língua geral baseada no tupi. Os missionários jesuítas foram bem-sucedidos em aprender línguas indígenas, principalmente o tupi. É por isso que hoje muitas palavras e expressões da língua portuguesa têm uma forte influência indígena, como peteca e chorar pitangas. Questão de 2011. Em geral, os nossos tupinambás ficam bem admirados ao ver os franceses e outros dos países longínquos terem tanto trabalho para buscar o seu arabotã, isto é, pau-brasil. Houve uma vez que um ancião da tribo me fez esta pergunta: por que vindes vós outros, mairs e perós, franceses e portugueses, buscar lenha tão longe para vos aquecer? Não tendes madeira em vossa terra? A questão continua. O viajante francês Jean de Lery reproduz um diálogo travado em 1557 com um ancião tupinambá, o qual demonstra a diferença entre a sociedade europeia e a indígena no sentido: a do destino dado ao produto do trabalho nos seus sistemas culturais, b. da preocupação com a preservação dos recursos ambientais, c. do interesse de ambas em uma exploração comercial mais lucrativa do pau-brasil, d. da curiosidade, reverência e abertura cultural recíprocas, e da preocupação com o armazenamento de madeira para os períodos de inverno. Resposta certa? Bom, para isso você precisa entender a exploração do pau-brasil. Deu muito dinheiro aos portugueses vender o pau-brasil para fazer o corante de vermelho. Como isso estava chamando a atenção da Europa, nações europeias invadiram a terra que hoje é o Brasil, como os franceses no século XVI e os holandeses. Por isso que o relato que nós vimos na questão é de um francês. Os franceses invadiram o Rio de Janeiro e estabeleceram ali a França Antártica. Para isso, eles contaram com a ajuda dos tamoios, ou tupinambás. Por isso que existiu o que os portugueses chamaram de Confederação dos Tamoios, o que gerou uma guerra mais tarde entre tupinambás e franceses e tupiniquins e portugueses. Lembrando sempre que franceses, portugueses e holandeses sempre usaram as rixas entre os povos indígenas para conseguir seus próprios objetivos. Era assim que eles conseguiam se estabelecer na terra. A resposta certa, portanto, é a do destino dado aos produtos do trabalho dos seus sistemas culturais. Para os indígenas, não fazia sentido tirar tanta madeira, porque eles iriam queimar tudo isso para se aquecer? Eles precisavam de tantas casas assim? Mal sabiam os indígenas que, na verdade, agora, o pau-brasil fazia parte de um sistema de comércio mundial. Bom, aqui está uma bibliografia, caso vocês queiram aprender um pouco mais, tenham mais detalhes. E a nossa aula termina por aqui.
Dúvidas, sugestões, perguntas, só falar comigo, me siga e muito obrigada por assistir. Até a próxima aula!